Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma conversa com olivicultoras e temos o prazer de receber hoje na nossa sala virtual Cristina Stribaco, da Grécia. Marcelo vai apresentar nossa convidada. Marcelo, é com você. Bom dia, Cristina, obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos à sala virtual da Estilo Gourmet para o nosso 10º encontro da série Conversa com Olivicultoras. E hoje nós estamos na Grécia, né? E temos a honra de convidar a Cristina Stribaco, que nos fala de Messínia, na região do Peloponeso, no sul da Grécia, importante região produtora, e ela está transmitindo diretamente do seu jardim de oliveiras, né? Atrás dela vemos um monumento do século XII e as oliveiras também milenares atrás dela. Então temos essa grande honra de receber essa produtora e vai contar um pouquinho da sua história. Como sempre, eu leio aqui aquele pequeno texto que escrevi, né, explicando conceitualmente a razão pela qual eu escolhi conversar nesta série com as olivicultoras do mundo. Escolher o tema de conversa com produtoras de azeite diz respeito para mim à força ancestral feminina desde os primórdios da olivicultura. Na antiguidade, representado por deusas, Atenas, na mitologia grega, fez surgir a oliveira. Ísis, esposa de Osíris, foi quem ensinou os egípcios a cultivar a oliveira. Pessoalmente, rendo homenagem assim a todas as mulheres que me circundam. Da jornalista Rosa Nepomuceno, com quem iniciei as primeiras experiências no ano de 2006, experiências sensoriais com azeite de oliva, a minha querida irmã Cristina, que está sempre me apoiando e que nos acompanha aqui e sempre, a memória de minha mãe, a minha mestra, a doutora Brígida Jimenez, que com tanta generosidade compartilha seu conhecimento e que tanto me inspira, a todas as profissionais do azeite de oliva e olivicultoras do mundo, meu muito obrigado. Cristina Stribaco, ela não é uma mãe, mas formada pela Universidade em Florença, em História da Arte e Cultura Italiana, pertence à 3ª geração de uma família produtora na região do Peloponeso, no sul da Grécia, em Messínia. Desenvolveu a marca Liar no ano de 2012, né, de azeites extra virgem, mudando a forma de comercializar da família, que vendia azeites a granel para a Itália, né, desde sempre. Então, Cristina, e eu explico a todos, a Cristina vai falar inglês, ela fala italiano também, mas optamos por conversar em inglês, e a cada frase dela eu vou traduzir. Qualquer dúvida ou qualquer erro na tradução, vocês podem, por favor, fazer correções no chat, e as perguntas também, nos 5 minutos finais, nós faremos. Cristina, thank you very much to be with us here in the Estilo Gourmet virtual room. So the word is yours, and I will make the translation. Okay? Thank you. Thank you for the kind invitation and everything you said. My life started in December. My mother was pregnant and she was harvesting. So I born during the harvesting. A primeira coisa que ela fala é que ela veio à luz no meio da colheita, né? Okay. I was born here. I'm in an olive garden, old olive garden, and behind me there is a Byzantine church from the 12th century. Então, a gente encontra, ela nasceu neste lugar e nós temos uma igreja da Idade Média do século XII atrás dela, que fica na propriedade da família. I grew up under the trees, and from the olive trees I learned to love the colors and the different shapes.
And this is the reason that when I finished school, I decided to study art history in Florence. Então, ela nasceu entre oliveiras e cresceu entre oliveiras, admirando as formas e as cores dos olivais, que sempre a inspiraram, e ela seguiu os estudos em História da Arte em Florença. When I went to Florence, first, apart from the art, I was shocked because the Italian friends, they were very proud for their olive oil, but I was very proud for my family's extra virgin olive oil. Quando ela esteve em Florença, ficou muito impressionada com tudo, principalmente com o orgulho dos italianos na Toscana, né, com a produção dos seus azeites, e ela também era sempre ela orgulhosa da produção de sua família também de azeites. So with those friends, we started to have a debate in order to prove which olive oil is the best. But after, when I came back in Greece, I started to work as a teacher and in the art. Então, ela disse que começou a debater com os italianos uma forma de aperfeiçoar a qualidade dos azeites. E ela, quando então voltou para a Grécia, ainda sempre implicada com questões relacionadas à arte, ao trabalho dela. And as you know, 10 years ago, Greece had a very bad economic crisis. And then I read in the newspaper that people that they have a bachelor on humanities art field, they are going to be unemployed. So I was very sad and shocked of that. Há 10 anos atrás, a Grécia emergiu numa profunda crise econômica e o que se dizia é que toda a área de humanas, profissionais da área de humanas na qual ela estava implicada, estariam todos desempregados, o que deixou ela extremamente triste. So here, Christina, we can have my PowerPoint, please. Então, nós vamos ver agora a pequena apresentação em PowerPoint que ela vai fazer, que ela vai nos mostrar. In that period, I was very worried for the future. And at that time, a Dutch friend came by bike from the Netherlands to my village. And I decided to cycle with him, to bike with him in the mountains of Peloponnese. Então, ela esse tempo atrás, ela muito deprimida, pode-se dizer, com o futuro, com a pouca perspectiva do futuro. Um amigo dela veio pedalando da Holanda até a Grécia e ela, com ele, decidiu fazer um tour de 30 dias nas montanhas do Peloponeso. So, in the second picture, you can see that all the archaeological sites of Greece are full of Koroneiki olive trees inside. And while, Proxima. Yes, as you see, there are olive trees and art everywhere. And, então, oliveiras e arte em toda parte. Essa é a região do Peloponeso, cuja principal variedade cultivada é a Koroneiki. I live very close to the old city Koroni. Koroneiki variety takes its name from the city of Koroni because already from 2000 years ago, they were exporting from the port of Koroni this type of olive oil. Ela mora na região do Peloponeso, ela mora muito próximo da cidade de Koroni, que é da onde se origina a variedade Koroneiki, que é a principal variedade, né, autóctone da Grécia. And with my dad's friend, we were in the palace, in the Nestor's Palace, a very old archaeological site, and I was complaining about the future. And suddenly, então, ela nesse tour em bicicleta com um amigo dela, ela foi então com um amigo holandês. Ela foi no Nestor's Palace,
que fica nessa região do Peloponeso, que é um palácio muito antigo, aonde já tinham esses escritos sobre a cultura da oliveira e que datam de mais de 2000 anos atrás. Exactly. And there I saw the linear B scripts, those ideograms that Nestor created in order to communicate the culture, the cultivation, and the trade of olive oil 3,000 years ago. And then I said, então, yeah, let me correct, because, então, são 3.000 anos atrás, e Nestor, que foi um imperador, ele criou esses scriptos que a gente está vendo, esses desenhos, para descrever a forma do cultivo da oliveira. E tem um detalhe que eu também esqueci, que ela falou, que com um amigo dela, ela estava o tempo inteiro reclamando sobre o futuro, a pouca perspectiva do futuro. Essa fala dela vai dar razão ao que ela vai contar depois. Ok, Cristina. So my dad's friend told me, stop complaining and look around you. You have a treasure in your arms. You need to do something with this culture, with this treasure that you have. Então, o amigo dela chegou e disse para ela, pare de reclamar, olhe ao seu lado, veja toda a natureza e veja toda a arte na qual você está implicado e faça alguma coisa a respeito disso, né? And this is how, in this next picture, you are going to see the face behind our production is my brother. I went back to my brother and I said, okay, let's create our own brand. Let's export the quality extra virgin olive oil that we produce, because my brother was just selling that olive oil in bulk to an Italian company and after was bottled as an Italian product. Então, ela estava falando, após um mês de viagem, ela volta para casa, fala para o irmão, propõe ao irmão de comercializar uma marca própria, porque o irmão, até então, que já era da terceira geração, produzia azeite a granel, vendendo para a Itália, que vendia envasado com azeite italiano. And my brother is a very nice producer. He loves nature, but he doesn't like to travel and communicate. So I took the part of organization and communication, and for him I left the production and everything that he loves. So we are a perfect team together. Ele é uma pessoa muito ligada à natureza, nem tanto social como ela, então ela faz toda a parte de network, socialização, o marketing, a comunicação da empresa, e ele, na verdade, é o grande responsável pela produção. Então ela diz que a parceria entre os dois irmãos, é perfeita e está dando bons resultados. And the first thing that we agreed is that we will always share with our consumers the top quality olive oil that we consume in our house. So, can you repeat, Cristina? Yes, we made an agreement that always we are going to give to our consumers only the best quality, the same best quality that we are using in our house. Eles chegaram a um acordo onde o azeite que eles produziriam seria da melhor qualidade e serviriam sempre o melhor azeite, assim como aquele azeite que é servido na própria casa. So this is how we create Lia. Lia comes from the Greek word Elia, that means olive tree, and I designed this white bottle for the first time for an olive oil because I wanted to protect olive oil from the light. Então, a Cristina diz que Lia vem da palavra Elia, do grego, que quer dizer a oliveira, a árvore, né, da oliva. E ela, então, criou esse design, que é um design todo estudado, que é justamente também já pensando na proteção da garrafa contra a luz. Então, é uma garrafa totalmente opaca.
And then I create this small logo that it is the old mill for the production of the olive oil, but in the logo I add a small circle because the old mill is not ideal for the olive oil production anymore. So I wanted to communicate the evolution in the production, but also the evolution in our family. Então, ela que criou esse logo, aonde tem um círculo, não sei se a gente consegue ver, tem um círculo fora de um círculo, que significa o antigo moinho de Oliveira, que é exatamente, já não é mais usado hoje, por isso está fora, mas ao mesmo tempo tem um grande significado, né, um significado ancestral na produção, e então é o símbolo da modernização. Então, Cristina, I'm gonna add some information to the Brazilians. Então, aquilo que eu costumo sempre a falar e reitero, e que o testemunho da Cristina Stribacco venha nos dizer, né? Então, o mundo do azeite extra virgem de oliva está passando por uma revolução e uma grande transformação no mundo inteiro. Então, nós estamos ouvindo o testemunho de uma produtora grega, de uma terceira geração, que está num lugar ancestral e que produz o seu azeite de prêmio, de excelência, mostrando essa transformação, inclusive na sua logomarca, né? Produzindo a excelência e introduzindo esse produto no mundo. Thank you, Cristina. Yes. I was explaining them about all this changing in the olive oil world, and your logo shows this. You understand? Yes. Because it's important that we understand that maybe we have this tradition in the olive oil production, but at the same time, we need to go beyond the tradition and follow the new technology, because traditional doesn't mean also quality. Ok, então ela está falando que a Grécia tem toda a produção, a tradição na produção do azeite, mas assim o que a logo quer mostrar e o design da garrafa quer mostrar, que a gente tem que ir além dessa tradição, usando hoje a nova tecnologia, né? Porque azeites não são mais prensados, ou ainda são em áreas mais remotas, mas quem quer fazer a excelência e a qualidade como esse, precisa optar pela nova tecnologia que consegue, no seu processo de elaboração, reter os voláteis do azeite, que nós, então, conseguimos hoje apreciar em garrafa. Então, ela diz que sim à tradição, mas também além da tradição. É muito interessante o conceito. Thank you, Cristina. So I'm very happy because our olive oil has been awarded for the design, has been awarded as the best monovarietal olive oil in the world. I succeed from my small village to export the olive oil in 30 countries. But the most important thing for me is that I succeeded to be happy and work in a healthy environment, and also share with people a very important ingredient, that is the olive oil. Então, a Cristina está muito feliz porque ela já ganhou diversos prêmios internacionais, exporta hoje para 13 países, ganhou um prêmio da revista Fortune por ser um empreendimento. Ela tem, com menos de 40 anos, um quarto maior empreendimento e do momento em que a Grécia estava na sua crise, né? E também ganhou prêmio pela conservação do ambiente. Mm-hmm. And what is important is that I'm a big fan of the monovarietal olive oil. I'm a big fan of Koroneiki variety because for me, I have a taste in my mind, and I take directly the taste in the bottle without blending or without anything. And all the time I'm trying to convince consumers that in their daily life, they spend money for expensive iPhones, for expensive oil for their cars, and they need to understand that extra virgin olive oil is expensive because it is expensive to produce, but we are what we eat, and that is expensive in the pocket. It's good for our health.
Ela está falando, então, de que ela é uma apaixonada pelos varietais. Então, assim, eles produzem apenas a Koroneik. A Koroneik expressa o território da Grécia. E ela fala, então, aos gregos que estão habituados, né, culturalmente, àquele azeite que era extraído da forma mais tradicional, pelas prensas de azeitonas mais maduras. E isso ocorre no mundo inteiro, trazendo a informação sobre esse produto premium, que é mais caro, e é o mesmo processo que passamos no Brasil, porque ela diz exatamente isso, quando alguém custa 19 euros lá na Grécia, Anastácio. Então, é exatamente isso. Ela diz assim, as pessoas se acham caro, ela diz que mas se gasta muito mais do que isso num óleo de carro. Né? Podemos gastar uma série de produtos icônicos que não nos trazem tantos benefícios à saúde. E por que consideramos 19 euros numa garrafa de azeite de 500 ml que esse valor seja tão alto? Então, ela diz que tudo é uma questão, né, relativa, e a gente precisa entender porque nós somos o que comemos. Foi a frase final dela. And for all the people that they want to work on the olive oil sector, or they want to consume more extra virgin olive oil, I would like to advise, don't spend money for expensive courses, but start your knowledge by the books that Hippocrates, the father of medicine, wrote 3,000 years ago. He wrote a series of books about the therapeutical uses of extra virgin olive oil. And I think that for me, this is the Bible for olive oil consumers and olive oil producers. Então, se eu entendi, ela fala que o pai dela, né, ela leu alguns livros onde fala sobre o valor medicinal do azeite na Grécia, que já era considerado há mais de 3.000 anos atrás. Então, assim, a partir desse valor que o pai dela também leu e que transmitiu, eles procuram trazer e evidenciar esse produto que tem esse valor em si, né? E que a gente precisa entender a dar o valor a ele, né? Se 19 euros também na Grécia é considerado caro, aqui também é considerado caro, e o que nós estamos fazendo é justamente essa grande mudança cultural para que as pessoas deixem de escolher o seu azeite pelo preço e passem a escolher pelo seu sabor, mas, sobretudo, entendendo o sabor que se harmonizará com distintos pratos. I'm adding some information, Cristina. Yes, That's yes. Okay. Understand what you say. Yes. Yeah, I also tell a little bit more than you, just to explain this scenario that because here in Brazil we live the same situation. I mean, Anastasio asked me how much is your olive oil. I told him 19 euro. And these prices are also, we have also these prices here for olive oil in Brazil. And so we are trying to explain people here about this, how important is this, this value, 19 euros is nothing comparing to the importance of the olive oil and the quality of the olive oil. And, also the importance that small producers, we are the guardians of the gardens. We save the environment. We do everything is required in order to keep the biodiversity, because nowadays intensive gardens, aggressive cultivation, we risk to lose part of our natural environment. Então, ela fala justamente que, além de produzir qualidade, os pequenos produtores, eles nos seus olivais, eles estão preservando variedades e preservando também o ambiente, porque as grandes produções, muitas vezes com usos de fitofármacos e com uso extensivo da oliveira, muitas vezes isso não é possível ser feito. Então, os pequenos produtores têm sido os responsáveis pela produção, pela preservação desses pequenos olivais e do meio ambiente.
Mhm. And sometimes I'm trying to convince Greek people about the high quality of olive oil because, you know, Greeks, we consume 20 liters per person every year. Ela diz que convence, todos os dias, ela convence os gregos sobre a qualidade do azeite, porque o grego consome muito azeite e precisa aprender sobre essa qualidade, porque essa qualidade é uma nova qualidade. E aí ela fala que sobre a relação consumo per capita na Grécia, que é de 20 litros por pessoa ao ano. Comparando com o consumo no Brasil, o Brasil chegou este ano, agora em setembro, de setembro a setembro, é o ano agrícola, que o Conselho Oleícola Internacional conta como ano de comércio de azeite e produção. Então, o Brasil chegou em setembro a marca de 100 mil toneladas de azeite. Isso é um recorde histórico para o Brasil e faz com que, então, esse ano nós cheguemos ao consumo per capita de meio litro por pessoa. I was explaining about the consumption here. Yes. And sometimes I try to convince people to continue to consume extra virgin olive oil because due to the Greek crisis, some people, they said, okay, I'm going to use sunflower oil for frying. It's important to understand that extra virgin olive oil is ideal for every recipe, for every type of cooking. Ela também está falando exatamente o que eu faço muito aqui, que é dizer para os gregos continuarem a consumindo azeite de oliva, porque lá também chegaram as demais gorduras vegetais, que são óleos refinados de sementes, como óleo de girassol, sunflower, óleo de milho, com certeza também óleo de soja, e que tem, então, não tem outra composição, mas que são de custo muito inferior. E ela fala, azeites de oliva, azeites extra virgens de oliva, eles podem ser usados em todo e qualquer método de cocção e todo tipo de preparação. Exatamente a mesma coisa que eu repito aqui no Brasil infinitamente. Because, Cristina, in Brazil, we have created a myth that we cannot heat olive oil or extra virgin olive oil. That's why I'm adding the information that you gave us, because it was one of the questions that I would make you about the consumption of olive oil in Greece. If you cook olive oil, if you can fry with olive oil, how is the consumption of olive oil in your house and in Greece in general? Yes. You have the answer. Yes, and if we look the traditional Greek recipes, you will see that everything is with extra virgin olive oil. And we are the only country that it has a category of recipes that they called ladera, that means cooked with olive oil. Então, existe até uma palavra em grego que chama-se latera, que é cozinhado, né, feito em azeite de oliva. E todas as várias receitas gregas, quase todas as receitas gregas, entra na composição da receita o azeite de oliva, o extra virgem de oliva. Quer dizer, vamos entender isso definitivamente e vamos aqui, brasileiros, abandonar as demais gorduras vegetais nos métodos de cocção, porque não faz sentido continuarmos a usar óleo de girassol, de milho ou de soja, a não ser que estejamos, de fato, precisando economizar na nossa alimentação, mas como a Cristina muito bem nos informou, o que temos que mudar é a cultura do consumo, né? Então, assim, privilegiar a nossa alimentação em vez apenas dos gadgets eletrônicos e demais ícones de consumo, os quais agora estamos habituados, né? Então, entender essas questões. Very nice, Cristina. And as you said, also Greeks, we consume a lot of vegetables. So think that for a recipe from the ladera category that normally are vegetables, a recipe for 4 people uses 400 ml of extra virgin olive oil.
Wow! What is the name in Greece of the olive oil preparations, the recipes? Latera? Ladera, yes, ladera, cooked with olive oil. So for 4 people, you need 400 ml for this preparation. Olha, então vocês veem que algumas receitas que têm esse nome grego, que são preparações feitas com azeite, aonde entram 400 ml numa receita porcionada para 4 pessoas. Então vocês veem que por isso o consumo é tão alto, né? Imaginem vocês uma quantidade de 400 ml, é quase uma garrafa inteira das que nós encontramos aqui. Okay, Christina. Very So nice. you understand. And then we have the emblematic Greek salad. That Greek salad is made with seasonal vegetables, tomato, anguria, and a lot of olive oil. Então, ela fala então das emblemáticas saladas gregas que entram folhas, tomates, azeitonas e muito azeite de oliva. As I like it, as I appreciate it, Christina. I think that this type of this lifestyle, this healthy lifestyle that Greeks had, and modern Greeks we trying to save and to bring to the next generation, is very important, especially nowadays that the whole planet is suffering from not only COVID, but from other illnesses that they are connected to our food. Ela fala sobre, então, a importância desse hábito alimentar, que é ancestralmente grego, que é ancestral, que de uma forma geral é do Mediterrâneo, e que agora os gregos modernos buscam manter, né? Porque, assim, o que se percebe é que várias doenças estão sendo desenvolvidas no mundo, né, por conta da alimentação, não somente o Covid, como ela falou, mas todo tipo de doença, por causa da alimentação. Somos o que comemos. Cristina falou isso no início, e exatamente concordo absolutamente com isso. Então, a luta na Grécia é para manter esse hábito alimentar saudável, aonde a presença do azeite de oliva é fundamental. And sometimes the difficulty that I have in my job is when I need to work with chefs, because chefs, they tell me, no, it's very expensive. No, I don't like it because it is very spicy and very bitter. And then I try to explain them that bitter and spicy are healthy components. Hippocrates was describing that you need to have bitter taste in your olive oil. I know that we are the generations of sugars and we have connected bitter with something negative, but we need to understand that bitterness of the olive oil is this amazing characteristic that is connected with the quality characteristics. Ela está falando da mesma experiência que eu tenho ao apresentar azeites como esse para chefes de cozinha, porque os chefes de cozinha falam para ela que é um azeite caro e não só caro, como um azeite amargo e picante, porque ele tem intensidade. Sem conseguir entender que amargos e picantes em azeite são atributos positivos e eles indicam a presença de antioxidantes, indica a presença de componentes bioativos, e eu, mais do que isso, adiciono à fala dela, informando e lembrando a todos nós que não bebemos azeite. Então, assim, a harmonização do azeite se dá no encontro com a enzima do alimento, e amargos e picantes muitas vezes desaparecem quando encontram um alimento, dependendo do condimento daquele alimento, dependendo até mesmo da natureza daquele alimento. Então, entra aí a nossa regra, não a regra, a nossa orientação de harmonização, aonde azeites mais suaves vamos usar em preparações mais suaves ou até preparar, né, pratos mais suaves com aquele azeite mais maduro, mais suave. E azeites como liá, azeites mais intensos, amargos e picantes, vamos ter o uso. E chefes de cozinha, né, e cozinheiros precisam entender que azeites, muitos deles desejam azeites que não interfiram na sua preparação, porque desconhecem como ele se comporta quando encontra a enzima do alimento.
Então, quando usamos azeites de tal complexidade e notas sensoriais, se usamos no prato elaborado com condimentos, equilíbrio de condimentos e natureza do próprio prato intensa, harmonizamos completamente, damos outras notas ao prato, né? E criamos toda uma nova complexidade sensorial, além de adicionar um alimento funcional importante. Cristina, I'm sorry, I was explaining. I understood everything. Oh, good, because I live the same thing here. When I approach chefs, they also say that it's expensive. Yeah. Oh, it's very bitter and sour, and spicy. It's not. I don't like this, and so I was explaining how we pair olive oil. And sometimes chefs in Europe, they say, "Oh, it's very heavy," I say, "No, heavy butter is heavy, and extra virgin olive oil is not heavy. The only heavy it's in your pocket that you need to pay in order to give this quality, and you don't willing to pay. So don't tell me all these things." Exactly, Cristina. And so we have to be united all over the world to teach people to use these wonderfuls. Because that's the thing that I want to show people, and I will translate them about this. Because these new olive oils are completely unknown, completely unknown. So we have to show them up. We have to show them, to introduce them to cooks and all the people. I will introduce them I will translate this to them. Então, eu estou reiterando, né, a questão que a gente estava falando aqui sobre a harmonização, sobre o desconhecimento desse produto, dizendo que a gente tem que se unir no mundo inteiro, e a todos nós aqui que me escutam, porque todos os que estão nessa sala e todos os que escutam esses vídeos que estamos aí fazendo a partir desses encontros, eles têm como principal objetivo a transmissão dessa cultura. E a transmissão dessa cultura ancestral, mas ao mesmo tempo a releitura de uma nova, a leitura de uma nova cultura, porque esses azeites que a Cristina muito bem falou, está beyond, além da tradição, né? Beyond tradition. E então é exatamente isso que esses azeites premium querem, eles traduzem, né? Então fico muito contente da Cristina estar nos falando isso. Ok, Cristina. Olá. Olá. Falando aqui. Acho que a Cristina deve ter caído, ela vai se reconectar. Ela disse que a bateria talvez a bateria do computador dela estava terminando, mas ela já estava com o celular e eu acho que ela não tinha conectado o celular. Pode ter sido isso, Cristina? Is there a question while we are waiting for Christine? Ah, there she is. Sorry. I'm here. Okay. Ela já pediu aqui, eu já admiti. Okay. So I wanted to tell about the last photo in my presentation. Okay. I don't know. Okay. That I share. I would like to tell that all people from Brazil that they want to learn more about the Koroneiki variety and learn more about the monovarietal characteristics that the olive oil has, that they are all invited to come to Greece to see how a traditional olive garden is. This year from Brazil, a very good friend, Glenda, has been awarded with her olive oil, and I felt that I was winning this award because with Glenda we met 10 years ago, and she came in my garden to see how we produce and everything. And I don't feel that producers of high quality extra virgin olive oil, we are competitors, because
only the 2% from the fats all over the world is extra virgin olive oil. So people, the world needs extra virgin olive oil. And together, if we are together and we exchange experience, the market would be much better because the consumers, they will ask more quality. Ok, ela então nesse último slide, quando ela voltou, ela disse que já queria mostrar esse último slide, convidando a todos os brasileiros, inclusive os produtores de azeite brasileiro, a conhecerem os jardins, as oliveiras dela, Coronaceae, né? São da variedade Coronaceae, e ela sabe que essa variedade é muito apreciada no Brasil e também cultivada no Brasil. E ela conheceu a Glenda, que a visitou há 7 anos atrás, e que ela sabe que a Glenda, esse ano, foi agraciada com um prêmio no Óleo Novo Days e também na competição do Brasil Internacional. E ela disse que se sentiu também, né, agraciada com esse prêmio, porque a troca de informação entre produtores de azeites premium ela considera muito importante porque, dentre todas as gorduras vegetais consumidas no mundo, azeites representam apenas 2%. Então, ela fala que sobre esses azeites, a união dos produtores de azeites premium não tem que ter competitividade entre eles, mas sim união para justamente mudar e levar essa cultura adiante. Very nice. So I already invited the Brazilians to visit you. They will show up. Huh? Nice. Eu estou dizendo que ela convidou os brasileiros e eu estou dizendo que os brasileiros aparecem. Cuidado. Então, be sure that I mean that I always believe that olive tree as a symbol is very important. And if you notice something is that under a tree, you can see many different herbs, many animals. So I think that olive tree is the tree of hospitality. So don't expect a 4-star expensive hotel when you come to Greece, because you will all sleep under the olive trees. Ela fala que a oliveira é símbolo de união, né? E para ela também é símbolo de hospitalidade, porque a oliveira permite uma biodiversidade no seu entorno, vários tipos de ervas, vários tipos de plantas crescem, recebe muitos animais. E aí ela está dizendo que na Grécia, até dormir embaixo de uma oliveira é a hospitalidade. Okay, thank you very much. So we have 15 minutes. I would like to show your video. So I will ask Cristina to put your video, porque a Cristina tem um vídeo institucional lindo que mostra um pouco, resume esse conceito. E como estamos faltando poucos minutos, eu gostaria que não queria deixar de mostrar a todos esse vídeo. Então, olha a logomarca aqui, podemos ver bem. This tree grew up with us. Our parents gave it love. We played games under its branches, on its trunk, in the shadow of its leaves. My brother and I inherited it along with 18 more olive trees. This tree raised us. It taught us to cultivate, to live in harmony with the environment and the biodiversity surrounding us. And it inspired us to continue a family tradition, the extra virgin olive oil. A commodity in our land, Messenia, which has been regarded as an archetype of well-being, a major factor of longevity, and of course an everyday gastronomic delight since the era of Hippocrates. That's how we became cultivators, and we created La from the roots of bliss, here, where everything echoes the beauty of our culture. With the aim of creating a totally natural virgin olive oil, we harvest the Coronaceae variety only when the olives are still green and produce La strictly through cold extraction, making sure that it reaches the table pure, just like a fresh fruit juice. La has traveled and has gained recognition.
But the true reward is that it has become a strong link among special flavors and special people. The olive tree is always here to teach us, and we always return to it. Our olive oil is inspired by culture as part of our daily lives, so each and every drop of it brings you back here. Our land welcomes you. Thank you. Que lindo, Cristina. Very, very nice, very nice. So before opening for other questions, let me ask you something. Cristina, once you have changed the way of making your oil, how was the impact of this new oil in your family, in the culture? Because we are memories, affective memories, and regarding to food. So how was the impact? How your parents, your family felt this new olive oil? Yes. Eu tô perguntando para a Cristina, uma pergunta antes de abrirmos as perguntas, né? Como foi o impacto que a família teve com relação ao aspecto sensorial deste novo azeite de oliva, que então começou a ser produzido pela família em 2012, porque até então era feito da maneira tradicional. Essa foi a pergunta que eu fiz para ela. Yes, tell me. The main difference was in the fact that my parents, they didn't have many workers, and they were making the harvesting later because they were a poor family that wanted to have also big quantity. So what changed to my brother and I is that now we are making the harvesting very early while the fruits are green, in order to maintain all the aromas and the bitter and pungent aftertaste. So we lose a little bit in the quantity of the olive oil, but we improve the quality. So at the beginning, my mother said she was used to calculate from 100 kilos of olives, how much olive oil do you get? So at the beginning, she was shocked. But now she appreciates more the green notes, more the freshness. And I would tell you that now she doesn't use olive oil in bulk from the cistern immediately while she was doing, but she gets every time a new bottle, and she opens a new bottle, and now she checks also the lot numbers, and she says, oh, this is nice, I like it, okay. So we have a new boss in the family. Então, ela primeiro disse que a primeira questão foi convencer a todos de antecipar a colheita. E como eu falo para vocês, falo para todos, a questão de que hoje elaboramos azeite é a partir da escolha da variedade, da boa prática no campo, mas, sobretudo, do estado de maturação da fruta. Então, antecipar a colheita para outubro foi a primeira decisão, com as azeitonas mais verdes, azeitonas frescas. Então, isso vai gerar um impacto, e gerou um impacto com relação, primeiro, à produtividade, porque 100 quilos de azeitona verde vai dar muito menos azeite do que 100 quilos de azeitona madura. Passado esse primeiro impacto, hoje a família ela prefere apenas os azeites mais intensos, os azeites mais verdes, e não consomem mais aqueles azeites que eram os azeites que eram vendidos a granel, os azeites mais tradicionais. Very nice, Cristina. Very nice. This is a very nice testimony for us here. So, Cristina Scofano, my sister. Do we have any question, Cristina? Temos alguma pergunta? Bom, o Anastácio fez uma pergunta no início, mas acho que está respondida. Se ela tem planta extratora própria. Sim, né? Okay. No, Anastasios asked you if you have your own where is she? Your own mill. Yes, where are you? I don't see. Oh, okay, Cristina, I see you. Anastasios, we don't have our own mill. At the beginning,
it was very difficult to convince the miller to change and work with our rules. I remember the first years that we started with Lia. Antonio Lauro was here. He was our consultant, and he was fighting with the miller to make the changes. But after 1 year, we convinced the miller for the new techniques, for the new way to work. And now, through us, he learned many new things, and he improved also the quality of his olive oil. Ok, so ela não tem o próprio moinho, né? Então, assim, a grande dificuldade foi o Antônio Giuseppe Lauro foi consultor da empresa e no começo, então, inclusive, brigava com os que faziam, os donos do moinho que processavam, porque é preciso todo um procedimento para fazer isso, mas hoje essa situação mudou, mas ela continua fazendo terceirizando a produção, quer dizer, ela leva a azeitona dela e terceiriza e aluga o moinho, o que é uma cultura, o que é muito comum, né? Okay. Mais alguma pergunta, Cristina? Então, elogiando o design da garrafa, né? Okay. People telling about your design, Cristina, the design of the bottle, very nice. Ela pode falar um pouco sobre a importância do azeite fresco, não comparando com o vinho, né? Mas que quanto mais velho, melhor. Mas se ela pode comentar um pouco sobre o frescor do azeite. Someone asked you if you can tell us something about the freshest of the olive oil. No, different from the wine. Fresh is the olive, better it is. So yes. Just to tell us something about this. How is this in Greece also? Huh? Yes, in Greece we have an old saying that says that in a dinner you need good friends, old wine, but always fresh olive oil. Tem um ditado na Grécia que fala que para um bom jantar é preciso amigos, um bom vinho, mas sempre um azeite de oliva fresco. Very nice, very nice. So this is everything. Yes, exactly. This is everything. Exactly. Se ela pode falar um pouco do trabalho dos jovens na olivicultura grega atual. Jorge do Uruguai. Someone asked you about how is the young agricultures in Greece. Do you have many? How is the situation with young people in the countryside of Greece? Yes, oliviculture. Oliviculture. Yeah. Due to the Greek crisis, many young Greeks came back in the villages and they started to work in the olive garden with modern techniques. They are bottling their olive oil. They are getting. They are having seminars. I work with a foundation here and we give seminars to young people, and every year we have more and more people that they come from Athens to work in the olive garden. Então ela está dizendo que há um movimento dos jovens saindo da cidade grande, voltando ao campo. Todos os anos agora, já há algum tempo, elas estão fazendo seminários para incentivar esse movimento. Mas ela diz que nesses últimos anos tem crescido o número de jovens que estão indo ao campo para trabalhar na olivicultura. Very nice, Cristina, very nice. Se ela enfrentou Anything else, Cristina? Se ela enfrentou algum problema como nessa área do marketing e da comercialização de azeite sendo mulher. Como? Não entendi. Se sendo mulher, ela teve algum problema nessa área de comercialização e marketing. Christina, as a woman, if you had any problem as a professional in this marketing area, communication of your brand? Many problems. We need we need a Zoom call of 2 hours to explain you how many problems I had. Unfortunately, the agro-food business is not a business for women.
it is men domain. So many times, you know, I received bad comments. I received that people, they didn't listen at me. You know, they were a little bit snob to me. And always I need to fight in order to fight my place and to fight my voice. But I'm a strong woman. I'm strong like an olive tree. I resist. Very good, Cristina. Então, ela disse que ela precisaria de 2 horas para relatar os inúmeros problemas que ela tem por ser uma mulher trabalhando nessa área. Ela diz que o agrobusiness, o agronegócio é muito hostil às mulheres e ela cansou de momentos ela ter que falar alto, ela ser esnobada por ser mulher, mas ela é como uma oliveira, forte, determinada. Então, ela segue adiante. Very nice, very nice. I resume it. Mais alguma coisa, Cristina? A pergunta clássica, se a gente encontra para comprar no Brasil. Christina, of course, I knew about this question. If you sell Lia in Brazil, do you have anyone who buys your olive oil in Brazil, Eddie? Privately, I don't know, but officially, I don't sell yet. No. Yet. We will do that. We will do that soon. Então, ela particularmente alguém pode ter comprado, mas oficialmente ela não vende. E então eu posso dizer aqui que eu apresentei recentemente, fiz a ponte entre ela e a nova compradora e junto à diretoria de importação do Zona Sul. Então, estamos aqui em esforços conjuntos para que esse azeite chegue ao Rio de Janeiro. Pelo menos ao Rio de Janeiro. Que bom. I already said that we intend to sell. Mas, por enquanto, não temos nada de concreto. Tem sempre a questão do preço, né? Como vocês viram, o preço do azeite não é barato. Ele talvez sairia no Brasil pelo mesmo preço, um pouco mais caro do que lá, mas as negociações estão começando. Mais alguma questão, Cristina? Ela pode repetir o ditado sobre o jantar, velhos amigos, vinhos velhos? If you can repeat about the dinner. So, eu repito, né? Yeah. A good dinner needs good friends, good wine. Good friends. A good dinner is with good friends, old wine and fresh olive oil. Yeah. Fresh olive oil. Então, bons amigos, vinho velho, old wine e fresh olive oil e azeite fresco. Então, amigo, vinho e azeite, e o vinho antigo e o azeite novo. Muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Mais alguma? Não, tenho aqui uma pessoa, a Marijane, pedindo que ela explicasse por que se deve manter a garrafa do azeite longe da luz, ao abrigo da luz. Ok. Quem pergunta? Marijane. Marijane, Cristina, I'm gonna answer this question because she's asking about the lights. For conservation of olive oil. Yes. And I'm going to explain that. So, o azeite, ele precisa ser protegido da luz porque ele sofre o que chamamos de fotooxidação. Ele é rico em clorofila, então toda a gordura, na verdade, ela passa por esse processo de oxidação natural, onde 3 fatores incidem particularmente: a luz, o calor e o oxigênio. Então, proteger o azeite de temperaturas acima de 20 graus é importante para que a gente mantenha suas propriedades nutricionais. Protegê-lo da luz, o quanto a gente puder, também retarda essa oxidação. E uma vez aberta uma garrafa de azeite, temos que consumi-la o mais rápido possível para que a gente possa usufruir de todos os seus atributos sensoriais e nutricionais. Então, é importante, sim, proteger da luz,
porque ela sofre o que chamamos de fotooxidação. Lembrando que a oxidação não é uma depreciação do produto, mas não quer dizer que o azeite estraga. Ele não te intoxicará uma vez oxidado. Porém, não trará os mesmos benefícios nutricionais e mudará a sua complexidade sensorial para notas que nós, provadores, reconhecemos como notas depreciadas. Acho que eu respondi a pergunta. Perfeito. Any question, Cristina? Não, quem quiser abrir as câmeras agora para a despedida final, vamos nos encaminhando agora para o encerramento dessa conversa. Obrigada a todos pela presença. Thank you, Cristina. Marcelo. Thank you. Obrigado. O Jorge está falando alguma coisa. O que ele fala? Na edição de outubro de 2019 da revista Azeites e Olivais do Brasil, tem uma entrevista com a Cristina. Obrigada, Jorge. In a Brazilian magazine, Cristina, there is an interview with you. That's it. That's what we are talking about. Yes. So, Cristina, muitos elogios. Thank you so much. Marcelo, thank you so much. Oi. Muitos elogios, agradecimentos também. Que bela história. Ok. Cristina. Caristo para Pauli. Caristo, Ego. Gracias, Cristina. So eu vou pedir. Tá emistinelada. Eu vou pedir para a Cristina dar a última palavra para a gente aqui. Então, Cristina, I'm asking you to give us your last word for us. And I say thank you for you. It's an honor to receive you. And please give us a message from Greece, from the Peloponnese, from Messina, this magic land. Thank you very much for the invitation. Look forward to see you here. And remember that all we need is love and extra virgin olive oil. Thank you, Cristina. Thank you. Thank you, Sarah. Thank you.